pessoal! Nesse vídeo vamos fazer alguns exercícios da apostila sobre espelhos esféricos. Então vamos fazer os exercícios da página 36 do módulo 12. Vamos começar fazendo o exercício número 1. No exercício número 1, a gente tem a informação de que uma imagem real, invertida e do mesmo tamanho é formada em um espelho côncavo e que o objeto ele está a uma distância do vértice de 40 centímetros. Pede para a gente fazer o desenho da formação de imagem, calcular a distância focal e o raio de circunferência desse espelho. Então, olha só, sempre que a imagem for real, quer dizer que ela está do mesmo lado, ela vai ser formada do mesmo lado em que o objeto está. Invertida, estiver de cabeça para baixo e for do mesmo tamanho, significa que a imagem está sendo formada no mesmo ponto em que o objeto está. Então, significa que o objeto está no centro de curvatura desse espelho esférico. Então, nesse caso, ó, a gente tem aqui o desenho do espelho esférico, né? Nesse caso, um espelho côncavo. Portanto, a imagem vai ser formada no interior dessa circunferência, na parte côncava dessa circunferência. O ponto aqui central do espelho é o que a gente chama de vértice. A imagem ela está sendo formada no centro por ela ser real, invertida e de mesmo tamanho. Então, significa que o objeto ele está no centro. Então, vamos chamar esse ponto aqui de centro de curvatura, então significa que o objeto, vou desenhar uma setinha e vou chamar de O. Então, o meu objeto ele está no centro de curvatura, então essa distância aqui entre o centro de curvatura e o vértice desse espelho mede 40 centímetros. Vamos desenhar agora a imagem formada. A distância entre o centro de curvatura e o vértice vai nos ajudar a calcular o foco. O foco ele é um ponto entre o centro de curvatura e o vértice. Então, é a medida do raio dividido por 2. Se o centro de curvatura está a 40 centímetros do vértice, significa que o raio é essa medida, 40 centímetros. E, portanto, o foco vai ser o raio dividido por 2. Então, vai ser 40 sobre 2. Então, a distância focal, nesse caso, é de 20 centímetros. Então, já descobrimos o foco e o raio. Agora, como que a gente desenha a imagem formada nesse espelho côncavo? Vamos desenhar dois raios. Um raio paralelo, então a gente tem um raio paralelo que vai refletir passando pelo foco, então ó, ele vai passar pelo foco, e um raio que vai incidir passando pelo foco e vai refletir paralelo. Então, ó, ele passa pelo foco e agora ele vai refletir paralelo aqui a esse raio, paralelo. Então, ó, o ponto onde esses raios se cruzam é onde vai formar a minha imagem, que eu vou chamar de I, de imagem. Quando a gente quiser desenhar a formação de imagem no espelho esférico, a gente sempre vai desenhar dois raios de referência. Um que vai se propagar paralelamente a essa reta aqui que corta o espelho no meio, então essa reta que contém o vértice do espelho, e vamos desenhar um raio que passa pelo foco do espelho. Então a gente desenhou esse raio 1 e esse raio 2 aqui, ó, passando pelo foco e o outro paralelo. E depois a gente desenha a reflexão, então o raio refletido desses raios incidentes aqui. Então, ó, esse que vai paralelo, ele vai refletir, ó, ele vai bater no espelho e voltar, passando pelo foco, ó. É esse raio aqui. E o raio que incidiu passando pelo foco, ele vai refletir, ele vai bater e voltar paralelo. Com isso, o ponto onde esses dois raios refletidos se cruzam vão indicar onde a imagem vai ser formada. Nesse caso, ela vai se formar nesse ponto, então ó, a cabeça da setinha vai estar aqui, então ela vai estar invertida, vai estar na mesma posição do objeto, né? Então ela é uma imagem real e vai estar invertida, vai estar de cabeça para baixo. Vamos fazer agora a questão número 2 dessa página. Então, no exercício número 2, a gente tem
tem um espelho convexo. O espelho convexo é o espelho onde a imagem ela vai ser formada na parte de fora da circunferência, na parte de fora da curvatura do espelho. Então, o objeto ele vai estar na frente do espelho, ele vai ser um objeto real e vertical. Então, esse aqui é meu objeto, que vai formar uma imagem nesse espelho convexo. O ponto que corta o espelho ao meio é o que a gente chama de vértice. O centro de curvatura, o raio de curvatura desse espelho vai estar aqui. O foco ele vai ser metade dessa distância, né? Vai ser metade do centro, metade do raio. Então, aqui vai ser o foco do meu espelho. Então, no caso do espelho convexo, o foco ele vai estar na parte de trás do espelho, diferente do espelho côncavo, que o foco está na frente. Vamos agora desenhar a imagem. Primeiro a gente desenha um raio paralelo. Ó. Desenhamos um raio paralelo que vai refletir passando pelo foco. Então a gente desenha uma reta aqui que vai passar pelo foco desse espelho. E agora a gente desenha uma reta que passa pelo objeto e pelo foco. Então nesse caso, ó, os raios, ó, esse raio incidente, ele vai refletir na mesma direção e esses raios refletidos eles vão se cruzar nesse ponto. Então a imagem ela vai ser formada um pouquinho antes do foco, bem menorzinha do que o objeto. Então essa aqui é a minha imagem, vou chamar de I. Percebam que, ó, essa imagem ela vai ser virtual porque ela está sendo formada atrás do espelho. Então, ó, aqui é a frente do espelho convexo, aqui é a parte de trás. A imagem está sendo formada na parte de trás, então a gente vai ter a formação de uma imagem virtual direita, porque ela está de cabeça para cima, né? E menor, ela vai ser bem menorzinha, então é uma imagem menor do que o objeto. Então, percebam a diferença entre o espelho convexo e o espelho côncavo. No caso do côncavo, a gente pode ter várias formações de imagem, dependendo da posição do objeto, se ele está no centro, se ele está no foco, antes do foco, se ele está entre o foco e o centro, vai depender. No caso do espelho convexo, a imagem não importa a posição do objeto, sempre vai ser virtual, sempre vai ser formada atrás do espelho, direita, então ela sempre vai estar de cabeça para cima e vai ser menor que o objeto. Vamos fazer agora o exercício número 3. No exercício número 3, a gente tem um objeto que foi colocado a 1 centímetro de um espelho. Então, essa distância aqui é a distância do objeto ao vértice do espelho. A gente tem um espelho côncavo. A distância focal é de 0,5 centímetros e pede para determinar primeiro a abscissa da imagem, a distância da imagem ao vértice. Então, a gente quer calcular esse pelinho aqui. Isso aqui é a distância da imagem ao vértice. Então, a gente vai usar a equação de Gauss para isso, que relaciona distância do objeto ao vértice do espelho com a distância da imagem formada ao vértice do espelho e a distância focal. Vamos substituir esses valores aqui e achar o valor do pelinha, que é o que a gente quer. Então, vai ficar 1 sobre 0,5 igual a 1 sobre 1 centímetro mais 1 sobre pelinha, que é o que a gente quer descobrir. Então, vamos resolver essa conta aqui. 1 sobre 1,5 é igual a 2, igual 1 sobre 1 é 1, mais 1 sobre pelinha. Eu posso passar esse 1 que está desse lado positivo, para o outro lado fica negativo. Então, vai ficar 2 menos 1 igual a 1 sobre pelinha. 2 menos 1 é 1. 1 igual a 1 sobre pelinha. Como eu quero descobrir o pelinha, eu passo ele para o outro lado multiplicando. Então, pelinha vai ser igual a 1 centímetro. Então, a imagem ela também vai estar a uma distância de 1 centímetro do vértice. Olha só que informação interessante. Como a gente tem que caracterizar essa imagem que vai ser formada, olha o que a gente tem. Que o foco é 0,5 centímetros. Significa que o raio vai ser igual a 2 vezes o valor do foco, porque lembrem lá que o foco sempre vai ser metade do valor do raio. Então, o raio, o 2 que está dividindo passa multiplicando,
é 2 vezes o valor do foco. 2 vezes 0,5 é igual a 1 centímetro. Significa que tanto o objeto como a imagem formada estão no raio de curvatura, estão sobre o centro do espelho. No espelho côncavo, quando o objeto está no centro do espelho, no centro de curvatura, então essa imagem vai ser real, invertida e do mesmo tamanho do objeto. Então esse foi o exercício número 3. Agora vamos ver o exercício número 4. No exercício número 4, a gente tem um espelho côncavo também, com raio de curvatura de 80 centímetros, onde um objeto de 2 centímetros de altura está a uma distância de 120 centímetros. E na letra A, a gente tem que determinar se essa imagem vai ser real ou virtual. Então, será que a imagem formada por esse espelho vai ser real ou virtual? Olha as informações que a gente tem. Lembra que P é a distância do objeto ao vértice do espelho. Então, é a distância que o objeto está do espelho. A gente sabe que o raio de curvatura desse espelho é de 80 centímetros. Então, a gente tem essa informação aqui, ó. Esse aqui é meu espelho côncavo. Aqui está o vértice. O raio de curvatura vai estar aqui, né? É o centro do meu espelho, então eu vou botar C de centro de curvatura, ou raio, que é 80 centímetros, e o foco vai estar aqui no meio. Nesse caso vai ser 40 centímetros. O objeto, ele está a uma distância de 120 centímetros. Se aqui no centro de curvatura é uma distância de 80 centímetros, significa que o objeto ele está a uma distância além do centro de curvatura. Então, ele vai estar aqui, ó, a uma distância de 120 centímetros. Quando o objeto ele está além do centro de curvatura em um espelho côncavo, a imagem formada vai ser real, invertida e menor. Na letra B, pede a distância da imagem ao vértice do espelho. Vamos usar a equação de Gauss, igual a gente fez na número 3. Então, a gente precisa da informação do foco, a gente sabe o raio. O foco, lembrem lá, sempre vai ser metade do raio. Então, se o raio é de 80 centímetros, o foco vai ser 80 sobre 2, 40 centímetros. Então, vai ficar aqui, ó, 1 sobre 40 igual 1 sobre a distância do objeto ao vértice, que nesse caso é 120. Então, 1 sobre 120 mais 1 sobre a distância da imagem ao vértice, que é o que a gente quer. Aí vamos resolver isso aqui. A gente tem frações. Então, nesse caso, a gente vai ter que resolver essa soma de frações, né? Vamos lá. Eu quero descobrir o P'. Então, eu vou pegar esses 1 sobre 120 e vou passar para o outro lado do igual. Ele vai ficar negativo. Então, vai ficar 1 sobre 40 menos 1 sobre 120 igual 1 sobre o P'. Resolvendo essa subtração de frações, a gente vai ter que fazer MMC, porque a gente tem denominadores diferentes. Fazendo aqui MMC, a gente encontra que o múltiplo comum é o 120. Então, vai ficar 120 dividido por 40, vai dar 3. 3 vezes 1 é 3. 120 dividido por 120 é 1 vezes 1 menos 1, igual a 1 sobre P'. 3 menos 1 vai dar 2, então vai ficar 2 sobre 120 igual a 1 sobre P'. P' está na divisão, vem para cá multiplicando, então ó, vai ficar P' igual. O 2 está na multiplicação, vem para a divisão. 120 está dividindo, vem multiplicando, então vai ficar P' igual a 120 sobre 2. P' vai ser 60 centímetros. E na letra C, a gente quer o comprimento da imagem. O comprimento da imagem a gente vai chamar de I. Vamos usar a regrinha aqui do aumento linear da imagem. Então, a gente quer o valor do I. A gente sabe a altura do objeto, 2 centímetros. Então, vai ficar aqui, ó, vou fazer pequenininho aqui. I
sobre a altura do objeto, que é 2 centímetros, igual a distância da imagem ao vértice, P', que a gente acabou de calcular, 60 centímetros, sobre a distância do objeto até o vértice, 120. Vamos fazer essa conta aqui. 60 sobre 120, 0,5. O 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, 2 vezes 0,5 igual a 1 centímetro. Para encerrar o vídeo, vamos fazer o exercício número 5. No exercício número 5, a gente tem um objeto com altura de 10 centímetros. Então, essa é a altura do objeto. O raio de curvatura de um espelho convexo. E a distância entre o objeto e o vértice do espelho é de 15 centímetros. Pede para a gente determinar o tamanho da imagem, a altura da imagem. Olha só, para a gente determinar a altura da imagem, a gente vai usar a equação do aumento linear, que vai depender da altura da imagem, a altura do objeto, da distância da imagem ao vértice do espelho e da distância do objeto ao vértice do espelho. Só que quando o espelho é convexo, o foco desse espelho ele é negativo, ele é menor que zero. Porque lembra lá que no caso do espelho convexo, o objeto está aqui na frente, a imagem ela vai ser formada atrás e o foco vai estar atrás do espelho. Então, o foco é menor que zero. Então, nesse caso, para a gente achar essa altura da imagem formada, a gente vai precisar primeiro da distância da imagem ao vértice do espelho, que não foi informado. Para a gente determinar, a gente vai usar a equação de Gauss, 1 sobre o foco igual a 1 sobre distância do objeto ao vértice mais 1 sobre distância da imagem ao vértice. O foco não foi dado, mas foi dado o raio de curvatura. Lembrem lá que foco é raio sobre 2. Então, o raio, nesse caso, é 20 centímetros, vai ser 20 sobre 2. Então, o foco desse espelho é de 10 centímetros, negativo, porque espelho convexo. Então, aqui vai ficar 1 sobre menos 10 igual 1 sobre distância do objeto ao vértice, 15 centímetros, mais 1 sobre distância da imagem ao vértice do espelho. Vamos lá. Frações, ó. Vou passar esse 1 sobre 15 para o outro lado, vai ficar negativo. Menos 1 sobre 15, menos 1 sobre 10, igual a 1 sobre P'. Fazendo o MMC de 15 e 10 vai dar 30, então vai ficar 30. 30 dividido por 15, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. 30 dividido por 10, 3. Menos 1, menos 3. Igual a 1 sobre P'. Agora vamos fazer essas contas, ó. Menos 2 menos 3 vai dar menos 5 sobre 30 igual a 1 sobre P'. P' está no denominador, passa para cá multiplicando. Então, vai ficar P' igual 30, vem para cá multiplicando, sobre menos 5. Está multiplicando, vem dividindo. Então, P' vai ser negativo. 30 dividido por 5, 6 centímetros. P' negativo, hein? Então, vai ficar aqui, ó. A altura da imagem sobre a altura do objeto, 10 centímetros, igual a menos, ó, da fórmula de aumento linear, menos a distância da imagem ao vértice. Então, vai ficar menos com menos, sobre a distância do objeto ao vértice, que é 15. Vamos fazer uma regrinha de 3, né? Multiplicação cruzada. Vou botar aqui, ó. I sobre 10 igual menos com menos mais 6 sobre 15. Ó, multiplicação cruzada de novo. 10 vezes 6, 60 sobre 15. 60 dividido por 15 é igual a 4 centímetros. Então, a altura dessa imagem é de 4 centímetros. Com isso, a gente encerra esses exercícios da página 36.